a Câmara de Vereadores da cidade, o Poder Legislativo, me deu um título de cidadão honorífico, honorável, ou não alguma coisa. Benemérito. De serviços prestados à cidade, sem nunca incomodar a prefeitura, sem nunca ir lá pedir nada, sem nunca bater na porta do prefeito e dizer, me dá alguma coisa. Não, estou aqui para servir você. Você administra, mas o profeta aqui sou eu. Nós vamos profetizar sobre essa cidade. É isso que eu vim dizer para você. Deus está levantando uma geração que vão cuidar da igreja, que vão edificar a igreja, que vão salvar a igreja. Na nossa cidade tem muitas igrejas abençoadas. A cidade tem sido tão evangelizada, tão abençoada. Por quê? Porque homens estão se dedicando a ela. Então, querido, se dedique à sua cidade, se dedique ao lugar que Deus te chamou. Esses dias os habilidosos vão ter que dar lugar aos leais. Imagina, Kiko, um carpinteiro para na frente de um pescador e disse, volte lá e lance a rede. Peraí, o pescador aqui sou eu. Não, mas a palavra aqui quem dá sou eu. Você pode ter habilidade, mas se você não tem uma palavra para funcionar, a sua habilidade não serve para nada. Você pode ter uma habilidade, mas a habilidade só faz sentido quando a palavra é liberada. Então crê nos vossos profetas e prosperareis nesses dias. Crê nos homens e nas mulheres que estão conectados com esses dias. Por que você acha que a Bíblia diz os dias de João Batista, os dias de Abraão, os dias de João, os dias de Noé? Por que a Bíblia dá o nome dos dias, o nome dos homens? Porque eles deram sentido para os seus dias. Eles não só existiram na sua época, eles viveram, e viveram para cumprir o propósito do eterno. Então a Bíblia chama os dias, você põe o nome nos seus dias. Os dias de Luiz Hermínio, os dias de Wélio, os dias de Cris, os dias de Norma, os dias que esses homens pisaram. Esses dias eram diferentes. Dê sentido para os dias que você vive. Dê sentido. Aleluia. 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 Cutuca alguém, chuta a cadeira dele e diga aleluia. Essa geração, irmãos, está deixando de investir em posições para investir na função. As posições não fazem tanto sentido para nós nesses dias. Por muitos anos o Brasil foi intoxicado pelo profético, pelo apostólico, né? Hoje ninguém mais quer isso. As pessoas perguntam, como é que eu te chamo? Te chamo de pastor, te chamo de apóstolo? Eu digo, me chama de Luiz Hermínio, meu nome é Luiz Hermínio. Minha identidade está no que eu sou, não no que eu faço. Aleluia. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, segundo a vontade de Deus. Nós estamos deixando, essa geração acordou. Não menosprezamos o que Deus nos deu, mas funcionamos como filhos. Porque o filho faz o que vê o pai fazendo. Amém, amém, amém. Então eu acredito nisso, irmãos. Voz do que clama. Eu não sou o clamor, eu sou a voz. Dentro de mim, dentro de você tem alguém clamando. Eu sou a voz do que clama. Entendeu? Ou você empresta a sua voz para ele clamar, ou você vai clamar e vai militar em causa própria. E muita gente no evangelho está militando em causa própria. Por quê? Porque não emprestou a voz para ele. Não, nós somos só a voz do que clama. O clamor é dele, o grito é dele. Amém, irmãos? João Batista, ele entendeu os seus dias. Quando ele disse, eu sou só a voz do que clama. Eu sou o clamor dele. E nós, querido, precisamos admitir que temos que repensar algumas coisas. E o ponto importante para repensar algumas coisas é voltar a ouvir a Deus. Amém? Nós precisamos entender o profético. Ou a igreja é profética, ou ela será patética. Porque ela vai trabalhar pelas demandas das necessidades. E uma igreja que só congrega necessidade é a igreja do deserto. Amém? A igreja ela tem que congregar propósitos, porque Deus não investe em necessidade. Necessidade Deus supre. Deus investe em propósitos. Amém, irmãos? O Senhor investe em propósitos. Então nós precisamos admitir isso, que os nossos quadros
de depressões, nossos quadros depressivos e frustrantes, é porque Deus não funcionou na nossa maneira previsível de achar que Ele funcionaria. O Senhor é indomável, aleluia. E quando Ele não funciona da maneira previsível, nós achamos que Deus não está funcionando. Os dois homens a caminho de Emaús, Lucas 22, eles estão frustrados, e Jesus entra no meio e eles não enxergam porque eles estão cegos. Quantas vezes Jesus vem nas nossas reuniões e nós não entendemos? Por quê? Porque estamos cegos pela frustração, por Ele não ter trabalhado da nossa maneira previsível de esperar. Jesus entra no meio e abraça-os e diz: e aí, rapaziada, tudo bem com vocês? O que é que está acontecendo? Ele diz: você não sabe o que está acontecendo? Onde é que você estava que só tu não sabes? Esse é o problema, é não saber onde Jesus estava. Eu disse: onde eu estava, seus cabeção? Eu diria isso. Ele disse: nós achávamos que era Ele que ia libertar Israel. A gente achou. E ele sai de Jerusalém quando a promessa é: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido. Ele sai de Jerusalém e vai embora, e Jesus vai no meio. E de repente Jesus começa a abrir as escrituras e diz assim: nécios de coração, vocês não entenderam, vocês têm a profecia na mão, e vocês não entenderam que convinha que o Filho do Homem padecesse, para depois se assentar na sua glória. Sabe o que me assusta aqui? É que Jesus nasce e tem que falar e tem que se mostrar para os magos, porque os sacerdotes não entendem. Quando Jesus nasce, quem vê é os magos, não os sacerdotes. Isso me assusta. Os sacerdotes tinham a Torá na mão, as escrituras, profetizando que o Hamashia, que o Messias ia nascer. Os magos não tinham nada, mas eles entenderam que Jesus, o rei dos judeus, nasceu. Porque Deus se revela aos interessados, não aos religiosos. Deus não trabalha na sua maneira previsível de esperar. Deus não trabalha na sua maneira previsível. Quantas vezes eu já me preparei assim, às vezes uma tarde de preparação para ir para uma reunião, chegar ele diz: sai da frente. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou aqui fazendo apologia contra o estudo, contra o ensino, contra a preparação. Eu estou dizendo que uma coisa não substitui a outra. Pegou? Não substitui. Nós temos às vezes o hábito de substituir as coisas. Não substitui. E Jesus fica dizendo: nécios, vocês não entenderam que o Filho do Homem, convinha que o Filho do Homem padecesse e depois ressuscitasse no terceiro dia. E eles ainda não entenderam. Quando Jesus citou as escrituras, eles ainda não entenderam. Quando chegou na estalagem, Jesus vai partir o pão, então eles abrem os seus olhos. É por isso que Jesus está se revelando nesses dias. Por isso que nesses dias não adianta só falar de Jesus, nós temos que mostrar Jesus. Nesses dias não adianta só falar de Jesus, temos que falar o que Jesus falava e ensinar e viver como Ele vivia. Aqueles homens certamente já haviam comido com Jesus, porque só reconhece como Ele parte o pão quem já comeu com Ele. Aleluia. Às vezes a gente diz: pastor, eu tenho atendido tantas pessoas que dizem: pastor, eu estou frio na fé, o que é que eu faço? Vai para a mesa com Jesus, deixa Ele partir o pão e compartilhar com você. Essa geração precisa disso, irmãos. Nós estamos entrando nesse caminho onde as promessas elas são pertinentes na nossa vida, mas a gente não sabe lidar com a realidade. Promessas é o que Deus falou que vai acontecer, realidades é o que já está acontecendo e você não está desfrutando.
já está acontecendo aqui. Amém? Promessas e realidades é uma linha muito fina, mas nós precisamos entender promessas e realidades, porque senão a gente vai estar sentado na igreja usando a Bíblia como livro de história ou como livro de esperança, nunca como um livro de realidades. Amém? O livro é de realidade. Quando eu abro é agora, é para hoje. Pode ser agora, pode acontecer agora. Esse milagre pode acontecer agora. A cura pode acontecer agora. Abrir os seus olhos pode acontecer agora. Um segundo, Deus pode virar uma chave e colocar você no teu destino profético. Um segundo é uma promessa. Há uns tempos atrás eu estava ministrando, Deus deu uma canção para o Reuel. Quando ele estava cantando a canção pela primeira ou segunda vez, eu parei, tirei o microfone para ninguém ouvir e disse: ó, Deus está me dizendo que essa música, ela vai explodir nas nações, ela vai explodir no mundo. Uma música que nasceu de uma pregação de púlpito, conversando. Eu disse: mas não vamos fazer nada para isso, porque Deus protege o que Ele promove. O que Deus não promove, Ele não protege. Se é você que faz a igreja crescer, é você que tem que alimentá-la. E se é Deus que faz crescer, senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés. Se é Deus quem faz crescer, você não faz nada, você só desfruta. Eu planto, o Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Tu nunca vai saber como Deus faz. Não tente explicar. Às vezes as pessoas vão lá em Itajaí, ou vêm aqui, ou vão em algum lugar. Como é que vocês fazem? Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Tá, mas como é que você faz? Me dá. Se você conseguir explicar como cresceu, não foi Deus quem fez crescer. Porque assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar, se é a primeira semente ou se é a segunda semente. Amém? Tu não sabes. O que eu faço agora tu não sabes. Marcos 4, 23. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente e vai dormir. Quando ele acorda, não sabendo ele como, a terra por si mesma frutifica. Primeira erva, depois a espiga, terceiro grão cheio na espiga. Então passa-se-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Você nunca vai conseguir explicar como cresceu. Amém? Você nunca vai, porque não foi você quem fez crescer. Agora, se é você quem fez crescer, toda semana você vai ter que dar uma água ungida para alguém. Toda semana você vai ter que dar um pano ungido para alguém. Toda semana você vai ter que inventar uma coisa, porque é você quem faz crescer. Agora, se não é você quem faz crescer, amém? Segue a nuvem e deixe ela te levar aonde Deus está chamando você. Ah, meu Deus! Não vamos produzir o que temos que atrair. Pegou? Pegou isso? Diga comigo promessas. Diga comigo realidades. Eu preciso aprender a lidar com isso, irmão. Jesus chega em Betânia. Lázaro havia morrido fazia 4 dias. 4 dias Lázaro havia morrido. Jesus chega em Betânia. Marta se joga na frente dele. E Marta diz o quê? Mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela joga Jesus no passado. Aí Jesus disse: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela joga Jesus no futuro. Ela diz: eu sei, lá no último dia. Ele diz: não, sua cabeçona, eu estou aqui agora. Eu sou a ressurreição da vida. Eu sou a ressurreição da vida. E assim fazemos nós. Jesus quer ressuscitar coisas dentro de nós. E a gente diz: ah, aquele tempo é que era bom. E ou então a gente diz: ah, vai ser bom depois da manhã. Não, bom é agora. Se hoje ouvires a voz do Senhor, hoje, não endureça o seu coração. É agora, é hoje, é já. Não perca tempo para mais nada, aleluia. Entre agora.
Eu gosto de estudar a Bíblia como um livro de história. Eu gosto de estudar a Bíblia como um livro de esperança. Mas o que eu gosto mesmo é as revelações diárias. Porque a Bíblia é um livro de realidades. Todo dia ela se renova. Por isso que você passa pelo mesmo versículo 200, 300 vezes. Mas um dia... É isso que as pessoas não entendem. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: revelação é para você cumprir, não é para você criar. Deixa que eu crio, deixa que eu faço. A criação vem se desenvolvendo a cada dia. O que Deus criou ainda se desenvolve se você se preparar. Deus dá reforço a quem tem esforço, a quem se dedica. Deus não tem filhos. Deus não tem filhos especiais. Ah, esse aqui é meu filho especial. Não. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos dedicados. Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. E eu amo todos os 4 iguais. Mas eu tenho uma filha, Bruna. Ah, Bruna. E hoje o pai não vai falar que tu é folgada, meu amor. Que de vez em quando ela ouve as mensagens e diz: você me chamou de folgada de novo. Mas ela tem uma liberdade fora do comum. Ela tem uma liberdade que ela liga lá para casa. Assim, ela já é casada, tem 2 filhas. O marido dela é um homem precioso, é um braço na minha vida, assim, um homem ajudador, um homem que Deus vai usar muito nas nações. Você vai ouvir muito falar dele. O Charles, coração lindo. E ela também. Mas ela é assim, ela liga lá para casa domingo, 11 horas da manhã. Já comeram? Não, nós estamos indo aí comer com vocês. Se você está em outro país, ela diz: pai, você pode trazer um celular para mim? Eu digo: filha, mas o pai... Ah, pai, dá um jeito aí. Eu digo: tá bom. Eu ligo: pai, tem dinheiro? Eu digo: tem. Arruma 300 reais para mim. Ela diz: depois eu pago. Eu digo: eu sei. Eu sei que você paga. E ela paga mesmo, mas é que eu não deixo, né? Então os outros filhos, quando a gente se reúne, quando se reúne com todos os filhos, às vezes na mesa. A minha filha mais velha mora na Europa, mora em Portugal. Ela é casada com o Rafael, um missionário que está lá também, trabalhando nas frentes de missões lá da Europa. Também tem 2 meninas. Quando reúne a família toda na mesa, eles começam assim: o pai, a Bruna é o xodó do papai. Porque tudo que a Bruna pede, o pai dá. O pai, pensa que eu não sei que o pai ama a Bruna mais do que todo mundo. Eu digo: não. Eu amo todos iguais. A diferença é que a Bruna acredita mais. E porque ela acredita mais, ela se aproveita mais. Ela desfruta mais. Ela vive no crédito, não no débito. Ela vive com o pai dela no crédito. Ela sabe que ela não precisa fazer nada para ser herdeira. Só o fato dela ter nascido, ela vai herdar a movimentação, o coração. Ela vai herdar. Então Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos dedicados. Meu Deus, eu preciso falar de Isaías 40. Isso que dá a ler a Bíblia antes. A gente lê a Bíblia, agora tem que explicar. Um dia eu fui pregar numa igreja, no final o irmão falou assim: eu só não gostei de uma coisa, o senhor não leu a Bíblia. Eu digo: o senhor leu? Ele disse: eu leio todos os dias. Eu digo: então o que é que está escrito lá? Mas amém, né? Cada um com a sua religião, né?
Eu fico imaginando quando a Bíblia diz em Gênesis 26, quando Deus fala para Isaac: fica em Gerar, semeia nessa terra, que eu vou te abençoar, se tu fizeres como fez teu pai Abraão, que foi fiel em todas as minhas leis, nos meus estatutos, nos meus mandamentos. Não tinha lei, não tinha estatuto e não tinha mandamento, e Deus dizia que Abraão era fiel. E aí, Juvenal? Porque a lei do Senhor é impregnada na nossa consciência, irmãos. Jeremias profetizou no capítulo 31, versículo 31 ao 34, que virão dias que ninguém mais ensinará o seu próximo, porque todos me conhecerão, porque eu colocarei a minha lei no seu interior. Se você não for uma carta viva, você é só uma letra morta. A carta é viva. E uma carta, ela tem duas dinâmicas. Ela tem um remetente e ela tem um destino. Você é a carta, você é o veículo do remetente ao destino. Você não pode abrir a correspondência e violá-la. Você não pode escrever numa carta o que você quer. Você é só o veículo de transporte. Nós só somos a carta. Ele escreveu em você para alguém ler em você. Amém? Quando Isaías 40 diz: eu sou a voz do que clama, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas ao nosso Deus. Todo monte será abatido, todo vale será exaltado, o que é torto será endireitado, o escabroso, o grosso, o áspero será aplanado. E o que é que acontece? E a glória do Senhor se manifestará. O que é que Deus está dizendo? Eu estou trazendo uma convergência. Eu vou derrubar o soberbo e vou exaltar o humilde. Pegou? O tortinho eu vou endireitar, e aquele que é grossinho eu vou deixar ele docinho. E quando todos tiverem uma mesma convergência, uma convergência geracional, a minha glória se manifestará. Quando todos se tratarem como iguais, a minha glória se manifestará. Amém? Quando o soberbo for abatido, o humilde for exaltado, o torto endireitado, o escabroso aplanado, a minha glória se manifestará. A glória do Senhor vem por causa da convergência, irmãos. A glória do Senhor não vai vir por um homem. Unidade não é cantar a mesma música, é cantar para a mesma pessoa. Quando todos estiverem adorando o mesmo Deus e pela mesma causa, quando tudo tiver convergido no mesmo propósito, quando o empresário for para a sua empresa e pagar seus impostos e saber que a empresa dele é um ministério na igreja, que o dinheiro que ele está ganhando lá é para investir em nações, quando aquela pessoa que acorda de manhã e vai trabalhar de motorista de um ônibus, de cobrador de um ônibus, num posto de gasolina, e ela sabe que ela tem que ser justa ali, praticar justiça, seja para o cliente, seja para o patrão. Quando aquela pessoa que está fazendo algo, ela está praticando justiça, ela está convergindo, irmãos. E quando a convergência vem para um lugar, a glória do Senhor se manifesta. A glória do Senhor se manifesta. Por isso que Paulo diz: olha, por isso que há entre vocês fracos, doentes e muitos que morrem, que dormem, perdão, eu já tinha matado, né? Mas muitos que dormem. Por quê? Porque vocês não discernem o corpo de Cristo. Vocês não entendem o que é igreja. Igreja é uma convergência, irmãos. Mas o que é que a gente faz? Quando um pecador peca, o que é que a gente faz? A primeira coisa que a gente tira dele é a ceia, a mesa. Quando a Bíblia diz que se eu sou forte, eu tenho que ter paciência com o fraco. Eu sei que essas mensagens da internet é um estouro, é uma luta depois. Mas quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua, não discernindo o corpo de Cristo. Ele não pode comer porque ele é indigno. E você que come é porque é digno? Então a gente se faz mais pecador do que ele, porque ele pelo menos sabe quem é. O que o Senhor está tentando dizer é o seguinte:
Quando você souber que alguém está em pecado, pega a ceia e vai lá ceiar com ele. Eu não, está amarrado, traz ele de volta. Como assim, pastor? Porque quem come do pão e bebe do vinho permanece em mim. Traz ele para a mesa. Mas está aqui um pecador, ó, o irmão pecou, está aqui, vão apresentar ele para a igreja como modelo. Da onde um pecador é modelo para outro? Modelo é a cruz, modelo é Cristo. Tem algumas coisas que nós não discernimos no corpo, irmãos, e por isso que há entre nós fracos, doentes e muitos que dormem. Às vezes no culto de ceia a gente vira um culto de condenação. Culto de ceia não é para condenar, é para perdoar, é para trazer de volta. Pastor, mas o cara pecou demais. Dá um pão enorme para ele, dá um pão bem grande, dá o galão de vinho, não dá o galão. O meu Jesus foi abandonado da cruz, depois foi lá atrás de todos eles que correram dele, sentou com todos eles e disse: Pedro, tu me amas? Então cuide das minhas ovelhas. Pedro não começou a igreja porque amava as pessoas, ele começou porque amava Jesus. É muito difícil amar as pessoas sem amar Jesus. Se enquanto não houver uma convergência no corpo, irmãos, a glória não vai vir. A glória, ela separa aquilo que é daquilo que parece ser. Porque a hora que você começa a trabalhar na cura, há 17 anos atrás, quando nós começamos o ministério, as pessoas diziam: a igreja do Luiz Hermínio pode tudo. Primeiro que a igreja não é minha. A igreja do Luiz Hermínio lá é a igreja da porta aberta. Não, vai ter porta fechada, tem que ter porta aberta, irmão, para a pessoa entrar. Mas lá é um perigo, cara. Lá, ó, eles são loucos. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Não tem coisa pior na vida de um homem do que ele ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. Não tem coisa pior na vida de um homem do que ele estar extremamente organizado na sua vida, numa vida que Deus não aprova. Nós precisamos voltar para a aprovação de Deus e descobrir que amor é esse, Senhor. Que amor é esse? Às vezes eu penso que Jesus é o caminho, a igreja é o pedágio. A igreja quer cobrar coisas que Jesus não cobra. A igreja deveria ser o leito do hospital, deveria ser a maca do resgate. Ela deveria ser a cadeira do desconsolado. Nós precisamos entender isso, irmãos. Mas como vamos entender se não formos apostólicos? Se a gente viver só no nosso ciclo vicioso de domingo a domingo e não entendermos. Quando eu comecei o ministério, muitas pessoas iam embora da igreja, porque diziam: o pastor não para aqui, o pastor não só viaja. Meu Deus, pastor, eu dou o meu dízimo aqui, mas o senhor pega, leva lá, e a gente sentado nessa cadeira dura aqui. Eu não acredito nisso, pastor. Eu digo, na hora deu vontade de dar um soco nele, mas eu me segurei e orei e disse: Deus, me dá graça. Deus te chamou, irmãos, para toda a terra. Quando Deus falou para Abraão, ele começou o plano de salvação em Abraão, ele disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações. Você já sabe qual é o plano de Deus, é todas. Não é os membros da sua congregação, é todos. Os membros da congregação são os domésticos da fé, como a Bíblia chama, e a gente precisa cuidar deles primeiro. Mas a ideia de Deus é todos. Todos. Por isso que Mateus capítulo 1 começa a dizer assim:
Esse é o evangelho de Jesus, Jesus filho de Abraão. Porque se você não entende nem o primeiro capítulo, o primeiro versículo do Novo Testamento, claro que você não vai entender o evangelho desde Adão. O evangelho não começou em Mateus. A ideia de Deus sempre foi todas as famílias da terra. A ideia de Deus sempre foi coletiva, todo. Deus quer pegar tudo, porque tudo é dele. Amém, queridos? Eu profetizo uma convergência na nossa geração, Kiko. Eu profetizo uma convergência. Vem aqui um pouquinho, pastor. Quando Jesus e João Batista se encontraram, quando Maria e Isabel se encontraram pela primeira vez, as crianças saltaram no ventre. Houve uma convergência interna nas duas geradoras. As duas gestantes geraram uma convergência interna. São essas pessoas que você deveria procurar nesses dias. Não é as pessoas que têm coisas para mostrar, mas as pessoas que quando vocês estão com elas, ouvindo, tocando, a criança começa a saltar no ventre. Porque quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Então não procure pessoas somente, não procure apenas ministérios, denominações que tenham que te mostrar, ó, isso tudo aqui foi eu que fiz, Deus me deu. Não. Às vezes você vai encontrar o irmão lá da favela. Às vezes ele não está em Alphaville, ele está em Alfavela. Você vai encontrar o irmão lá em Alfavela. E quando você encontrar ele, aquele irmão de Havaiana, de bermudão, cabeludo, barbudo, com boné atravessado, dizendo, cara, Jesus está fazendo uma obra, aquele negócio vai saltar dentro de você. A primeira vez que João Batista e Jesus se cruzaram foi no ventre. Só que depois a Bíblia fala do outro encontro, quando Jesus entra no Jordão. Aí a convergência já não foi mais aqui interna, foi externa, o céu rasgou. Então as pessoas que estão convergindo internamente agora, parece que não faz sentido, mas os próximos encontros delas, os próximos encontros dessas pessoas vão rasgar os céus. Então comece a se agregar às pessoas, já, que começa a saltar o vento. 10 minutos com a pessoa, você sente vontade de vender tudo e ir embora para as nações. 10 minutos com a pessoa, você tem vontade de voar. Você tem vontade de ir para casa ler a Bíblia, estudar. As pessoas que vão fazer você convergir internamente, elas vão te empurrar para a cruz, vão te empurrar para Deus. Elas não vão te empurrar para um evangelho só de sucesso sem aflição. Um evangelho de sucesso sem aflição, você não tem por que militar, você não tem por que brigar. Amém, irmãos? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. E a minha oração é essa convergência, todo mundo no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Amém? Amém, irmãos? E eu quero deixar essa palavra. Muitos não se transformaram no que precisam se transformar, porque a igreja não se tornou o que ela precisa se tornar. A igreja precisa se tornar aquilo que ela foi chamada, para as pessoas que estão nela se transformarem naquilo que Deus as chamou. Ah, pastor, mas é uma apostasia. Ei, apostasia não é perder a fé, é perder o senso de missão. Uma igreja que não enxerga o óbvio, dificilmente ela vai viver profeticamente. Ela precisa enxergar o óbvio. Amém? Amém? Nós vivemos numa geração virtual. A geração que se imagina, mas não se conhece. Esses dias eu preguei até uma mensagem na igreja, lá em Itajaí. Pessoas virtuosas e pessoas virtuais. É uma geração que não se toca, que se imagina, que não há afeto, não há toque. Essa geração precisa se tocar. Por isso que quando alguém me chama, pastor, eu queria que você viesse aqui, eu digo, cara, eu preciso conhecer você primeiro. Eu quero tocar você primeiro.
Eu quero estar junto, eu quero sentir a criança saltar no ventre. Porque se a criança saltar no ventre, as minhas alianças não são de púlpito, elas são de mesa, olhos abertos e Jesus no meio, rasgando o pão no nosso meio. Minhas alianças não são de púlpitos, elas são de mesa, Jesus no meio, rasgando o pão e colocando na boca da gente. Amém? Eu não posso estar numa mesa onde Jesus não está. Eu não posso estar numa mesa onde eu não posso abrir os meus olhos. Talvez hoje à noite eu vou falar disso, do cego de nascença. O cego de nascença não tinha problema nenhum, até Jesus abrir os olhos dele. Quando Jesus abriu os olhos dele, ele teve problema com a religião, teve problema com a família, teve problema de reputação, teve problema com todo mundo. Quando você começar a abrir os olhos dessa geração, a religião vai ter muito problema com você. E vão te chamar de herege. Eu não confundo heresia com libertação. Amém? Onde Jesus passava havia remissão, onde ele passava ele causava crises. Jesus chegou em Jerusalém, estava tudo organizado. Leproso com leproso, prostituta com prostituta, sacerdote com sacerdote, publicano com publicano, romano com romano. Jesus virou Jerusalém de cabeça para baixo. As prostitutas se convertiam e serviam no ministério dele de diaconisa. Os publicanos, ele comia na casa dos publicanos. Centuriões se convertiam. E sacerdotes não entenderam nada. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus vai bagunçar a nossa nação brasileira nos próximos dias. Ele vai causar uma convergência aqui. Ei, coisas que você não habilita hoje, coisas que você diz, isso aí não. Deus vai fazer você sentar na mesa. Ei, quem aqui já foi numa sinfonia de uma orquestra? Quem já assistiu um concerto? Não é legal? Você chega, está aquele montoeiro de instrumento, um diferente do outro. Até aquele carinha do pratinho, psh, ele toca 3 vezes na música só. Começo, no meio e no fim. E tem um cara lá do tambor, pum. Tem um do trombonão, pó, 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 pó. Ele só faz isso, pó, 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 pó. Aí você fica pensando como que eles vão. Por quê? Porque eles estão lendo a mesma partitura. O que dá sinfonia para as diferenças dos instrumentos é ler a mesma partitura e se prostrar diante do maestro que está dando tonalidade a cada movimentação. Ele que dá tonalidade a cada movimentação. Ele diz, para você, começa você. Eu amo tudo isso, irmãos. Eu amo essas diferenças quando se sentam juntas. Eu amo. Você vai lá em nossa igreja e se assusta. Se assusta. Nós temos lá a irmã, meu Deus, faz tempo que ela não canta, ela precisa voltar a cantar. A irmã Nesita, ela canta, ela tem um coquezinho, ela está sempre, o terninho sempre combina com a saia. E ela vem e abre um livro de, assim, um caderno de 20 matérias, traz um monte de playback. E eles sempre erram. Ela diz, ei querido, não é esse, é o outro, bota o outro. Quando era fita cassete, estava sempre do lado errado. E ela canta, mas desce um fogo, irmão. E aí você percebe que daqui a pouco 3, 4 pessoas se levantam e começam. Faz tempo que ela não canta, faz tempo que eu não vejo essas pessoas por lá. Aí tem o Felipe Vilela, que canta rap. O Tocha. O Tocha bota música em festa. Festa de casamento. Aceita o sangue de Jesus. Aceita. Uma música muito louca, cara. O Felipe canta rap. Você não entende nada que ele fala. Aí galera, vou levar um lugar com vocês aqui, entendeu? Você não entende, você entende 30% do que ele está dizendo. E a música é...
E aí tem uma galerinha que fica em pé e fica. Aí nós temos os irmãos do Ministério de Louvor, que abre o culto domingo e diz: põe a mão no seu coração, nós vamos adorar o Senhor. Aí tem o outro grupo que é mais profético, chega na igreja, liga o instrumento, não fala com ninguém, não dá nem boa noite. Nós somos profeta, aleluia, vamos adorar. E eu fico olhando aquilo tudo e fico dizendo: meu Deus do céu, aonde isso vai parar? Porque a gente quer uma igreja assim, tudo de um mesmo padrão, tudo do mesmo jeito, né? Quer você use terno, quer você use tatuagem, pratique justiça, trabalhe para a convergência geracional, trabalhe para que a glória de Deus se manifeste, porque não é da música que Deus gosta, é de você. Depois que eu descobri isso, até eu canto. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Não fazer nada nesses dias que não adore a Deus. Não fazer nada nesses dias que não venha trazer uma convergência. Se precisar, fique nesse silêncio renovador. A Bíblia diz assim, para terminar: brilhe a vossa luz diante dos homens, para quê? Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Não tente mostrar a obra, não tente mostrar a obra, mostre a luz. A luz aponta as obras. Brilhe as vossas luzes diante dos homens, para que eles vejam. Você brilha, eles veem a obra e o Pai é glorificado. Pronto, é tão simples assim. Eu não vou ficar, irmão, procurando uma forma adequada de servir a Deus, procurando uma forma adequada de me encaixar nesse mundo. Não, eu vou trabalhar para que o mundo a qual eu pertenço se manifeste nesses dias, para que a glória do Senhor venha, para que essa convergência aconteça. Amém? Fica de pé comigo, querido. Quem está disposto a trabalhar na reconstrução? Quem está disposto? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Os aprovados para reconstruir Jerusalém foram aqueles que foram aprovados enquanto serviam Babilônia. Amém? Os aprovados para reconstruir Jerusalém foram aqueles que foram aprovados enquanto serviam a Babilônia. Então, querido, hoje eu quero deixar essa palavra ao seu coração: convergência, convergência geracional, encorajando os pais e habilitando os filhos, trazendo o sonho dos pais à vida e a visão dos filhos à luz. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é pegar a mão dos pais e a mão dos filhos e juntar. Pais e filhos trabalhando juntos, essa sempre foi a ideia de Deus. A Bíblia é pai e filho trabalhando juntos. Amém? Então não tente neutralizar um ou outro, não tente separar um do outro. Uma geração contará as maravilhas para outra geração. Eu sou a voz, o clamor é dele. O meu trabalho é esse: dizer soberba caia, dizer humildade, Deus vai te erguer. Dizer o que está torto precisa ser endireitado, o escabroso precisa ser aplanado. Quando tiver uma convergência, o que é que acontece? A glória do Senhor se manifesta. Números 33. Oh, aleluia, gostoso, né, irmão? Espremidinho, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Eu duvido você fazer de novo. Eu duvido. Oh, aleluia.
É bom demais esse Jesus, né? Números 33 diz assim: estas são as etapas que os filhos de Israel percorrem segundo os seus exércitos, desde que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. Moisés registrou as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. São estas as suas jornadas, segundo as suas saídas. Versículo 3: partiram de Ramsés. Versículo 5: partindo os filhos de Israel de Ramsés. Versículo 6: partindo de Sucote. Versículo 7: partindo de Etã. Versículo 8: partindo de Pi-Airote. Versículo 9: partindo de Mara. Versículo 10: partindo de Eli. Versículo 11: partindo do Mar Vermelho, partindo do deserto de Sim. Versículo 13: partindo. Estenda sua mão para mim e me abençoa. Quem sabe a palavra que vai mudar a sua vida está nesse altar hoje. Quem sabe a palavra que vai reposicionar você no lugar em Deus, vai trazer você de volta, vai colocar você no seu destino profético, hein? Partindo. Lembra da nuvem ontem? Eu falei que nós íamos começar ontem e íamos terminar hoje. Deus não mandou Moisés registrar as entradas, Deus mandou Moisés registrar as saídas. Porque Deus está disposto de reposicionar você toda vez que você estiver disposto a sair debaixo de uma ordem de Deus. Deus mandou sempre registrar as saídas. Ele não disse, registra as chegadas. Ele disse, registre as saídas. Porque a chegada não tem a ver com você. É eu que vou te mostrar. Quando eu disser sai, você registra a saída. Mas para onde? Não te interessa. Isso é eu que vou te guiar. Amém? Amém? O problema é que nós queremos registrar as entradas. E enquanto não entramos, não desfrutamos. Aquilo que não apalpamos, não desfrutamos. O profeta Norma estava falando hoje da porta, open door. Colocarei diante de ti o que? Uma porta aberta. Por quê? Porque tu tens a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. A chave de Davi, ou seja, você entender algumas coisas que Davi entendeu. Davi não era um homem segundo o coração de Deus porque era perfeito. Ele era um homem segundo o coração de Deus porque entendia o que Deus gostava. O que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que entra no coração de Deus, descobre o que Deus gosta sem que Deus tenha que falar. Isso é tanta intimidade, é como um casal, só de olhar já sabe o que está dizendo. Eu olho para o meu filho e ele diz, eu não fiz nada. Eu digo, eu não estou falando nada, só estou te olhando. E a Bíblia diz que o Senhor quer nos guiar com os olhos. Salmo 32 diz, não sejais como cavalo, nem como a mula, que precisam de cabrestos, senão não vem a ti. Instruir-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Ele disse, fica olhando para mim que você vai entender o que eu estou pensando e eu estou dizendo. Fica olhando para mim que nesses dias, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o caos, não olhe para a corrupção, não olhe para o engano, não olhe para a mentira, não olhe para as decepções, não olhe para as ofensas. Líderes que não se ofendem nessa geração serão uma semente para a unidade. Homens que não se ofendem mais, homens que você não consegue mais ofendê-los, machucá-los. Homens que vão para o púlpito, não vão vomitar a sua alma, vão abrir a boca e vão declarar o que Deus está dizendo. Eu sei que é assustador quando alguém vem aqui e diz assim, eu estou ouvindo Deus. Eu ouvindo Deus? Porque isso parece uma coisa tão distante para alguns, que quando a gente diz, Deus falou comigo, a pessoa diz, está amarrado, Deus falou. Aquilo que era para ser natural no meio da igreja, parece que agora virou uma utopia. Tem coisa mais louca do que você falar com Deus em oração? Tem coisa mais louca do que você dobrar o joelho e ficar ali, oh Deus, aleluia. Tem, ouvir Ele. Uma coisa é você falar, outra coisa é você ouvir Ele.
E outra coisa é você contar para alguém: Deus falou comigo. Então o que era para ser natural na igreja parece que ficou estranho. Quando alguém diz: Deus está me falando, Deus está me dizendo, Deus está me mostrando, a gente diz: ah, peraí, por que só ele vê e eu não vejo? Vai ver, Deus está mostrando e você não está entendendo? Deus, irmãos, está trazendo uma nova ordem sacerdotal para esses dias. A igreja brasileira não é a mais perfeita, ela não é a mais certinha, ela não é a mais corretinha, mas Deus resolveu usar a igreja brasileira também como um sinalizador nesses dias. E nós precisamos acordar para isso, amém? Nós precisamos voltar para o lugar de adoração e sair de uma idolatria evangélica. Uma idolatria que adora as denominações, que adora as organizações, mas que não está entendendo o que Deus está dizendo nesses dias. Se você ler Jeremias capítulo 7, versículo 21, você vai ver Deus dizendo: eu nunca vos pedi sacrifício de animais, eu nunca pedi para você matar um boi para mim, matar um cordeiro, eu nunca pedi. Deus disse: eu nunca pedi. Eu pedi que vocês ouvissem a minha voz e guardassem a minha aliança, mas vocês não. Lá em Êxodo 19, quando Deus disse: eu vou descer, Moisés, fala para eles, eu vou descer, e se eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, eu serei o vosso Deus. Mas quando Deus desceu, o povo disse: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus, para que não morramos. E até hoje a gente prefere um Moisés que fale de Deus para a gente, porque é exatamente isso que acontece. Quando Deus fala diretamente com a gente, Ele nos mata. Ele mata as nossas vontades, mata os nossos desejos. Amém? Ouvir a Deus implica em você não ouvir mais a sua alma. Ouvir a Deus implica de você não ouvir mais o que você deseja, e as coisas vão militar com você. Mas nós estamos lidando com uma igreja ansiosa, uma igreja que não sabe esperar os seus dias, uma igreja que busca as provisões para suprir a sua humanidade, o seu humanismo, vamos dizer assim. Uma igreja que se impressiona com a inteligência, uma igreja onde os púlpitos estão cheios de autoajuda, mas não tem mais ajuda do alto, onde as frases de efeito roubaram o lugar da profecia. Deus está trazendo de volta, irmãos, amém? A igreja, sabe qual é o ópio da igreja desses dias? Sabe qual é? Essa inteligência, a intelectualização da fé. A igreja intelectualizou a fé. A gente diz: Deus está aqui, fica todo mundo procurando Deus. Nós ficamos tão inteligentes e ficamos burros na fé. Nós não acreditamos mais. Ó, tem um anjo ali, ó. Está amarrado, para que isso? Deixa de ser menino, deixa de ser apostata. Nós não acreditamos no sobrenatural. Nós temos dificuldade quando alguém diz: Deus falou comigo. Irmãos, eu tenho um sobrinho de 5 anos de idade. Há mais ou menos 8, 9 meses atrás, ele é filho do meu irmão. Ele tem 5 anos de idade. O Júnior vai estar aqui com vocês em julho, meu irmão vai estar aqui. É bom que você não venha, ele é muito pesado de língua. Lá na igreja ele prega 2 vezes por ano, porque toda vez que eu ponho ele pregar, ele diz: eu não tenho uma palavra. Quando ele tem uma palavra, ele diz: eu preciso pregar, eu tenho uma palavra. Mas aí o pessoal aguenta só meia hora, depois não aguenta mais. Daqui a pouco está todo mundo jogado no chão gritando, porque ele é pesado de língua. E ele tem um filho de 5 anos, e o filho dele sentou e disse assim: pai, senta aqui. 5 anos de idade. O menino disse: pai, senta aqui. Ele sentou, ele disse: o Deus está falando comigo. Aí meu filho, o meu irmão: Deus? Ele disse: está falando. Aí meu irmão foi provar os espíritos. Disse: como é que é a voz dele? Ele disse: é forte e suave, é como um barulho de chuva. Aí meu irmão já começou a entrar em transe. E ele disse: filho, o que é que ele está falando? Ele está dizendo que os pastores do Brasil não oram, que os pastores do Brasil precisam orar mais. Ele tem 5 anos de idade, ele não conhece a Bíblia, ele não é alfabetizado ainda, ele não conhece linguagens bíblicas, Kiko. Ele disse: Deus está falando para mim, pai, e Deus está me dizendo que se os pastores do Brasil se juntarem e orarem, vai vir ainda um grande avivamento.
Isso que estão vivendo hoje não é avivamento, ele disse. Não é. Ele disse, ó pai, ó, Brasil, Nordeste, ele chama de Tordeste. O Tordeste, Europa, Israel. Preparar a volta do filho. Ele falando para o meu irmão, cara. Ele diz assim, diga para o pai do Samuel, que sou eu, para ele dizer para os pastores do Brasil orarem mais. 40 minutos ele ficou profetizando. E o meu irmão ia falar, e meu irmão dizia assim, mas meu filho, ele disse, cala a boca, eu estou falando. Ele disse, cala a boca, eu estou falando, pai. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Ele tem 5 anos de idade. Sabe o que eu vejo aqui se cumprindo? Joel capítulo 12, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os sinais estão batendo na nossa porta, e nós queremos encher cadeiras. Os sinais estão batendo nas nossas portas, e nós estamos fazendo campanha na igreja para enriquecer. Os sinais estão gritando em nosso interior. Deus está sinalizando, irmãos. Ele está dizendo nessa noite, comece a registrar suas saídas. Se você estiver disposto a sair do seu lugar, eu vou te introduzir em outro lugar. E quando eu introduzir, se você estiver disposto a sair, eu te introduzo em outro, em outro, em outro. Eu vou te levar em lugares sobrenaturais, se você estiver disposto. Chega, irmãos, de tentar ser corretamente, evangelicamente correto, e nós não vivemos as profecias. O nosso trabalho é abrir embaixadas para os santos de Deus, para que os santos de Deus se reúnem nesses lugares e se protejam dos outros reinos. Nós estamos vivendo no reino dos céus. Em todo o reino da terra, o pé é de barro. O pé de barro. Teve um dia que o Senhor não pôde contar com o reino da terra. Por isso Ele está contando com a eclésia, a sua igreja. Teve um dia que o Senhor não pôde contar. Depois você lê Lucas capítulo 3. Diz assim, sendo César, imperador de Roma, Pôncio Pilatos, governador, Herodes, tetrarca da Galileia, Filipe, tetrarca da Etureia, sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio no deserto a palavra a João Batista. Deus estava dizendo, tinha imperador, tinha governador, tinha tudo, mas eu usei um cara lá do deserto. Eu levantei aquele cara com uma voz profética para trazer direção. Ei, eu não estou menosprezando os governos, nem os líderes políticos. Nós temos líderes políticos na igreja, homens de Deus que estão sofrendo, porque achavam que iam chegar lá e arrebentar. É difícil, irmãos. Mas Deus está levantando homens do Brasil, amém, homens e mulheres do Brasil, pessoas capazes, que têm o espírito de excelência, amém, que não estão trabalhando para ganhar terreninho para denominação, que não estão trabalhando para ganhar igrejinha no bairro para denominação. Não, 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 não. Eles estão trabalhando por um lugar muito mais alto do que isso. Então se prepara, corre para o deserto, porque a palavra do Senhor está indo para lá. Quando Deus não pode contar com o governo da terra, Ele vai levantar pessoas do deserto e vai capacitar essas pessoas para trazer uma nova ordem sacerdotal. Uma nova ordem sacerdotal. Eu declaro sobre o Brasil uma nova ordem sacerdotal. Estamos em transição. Davi traz a arca para Jerusalém. Quando ele chega com a arca em Jerusalém, o tabernáculo ainda existia em Gibeon, mas ele não põe a arca lá, ele põe a arca numa tenda. Você sabe o que significa isso? Transição. Deus estava transicionando a forma de adorar. Havia o templo em Jerusalém, mas a palavra veio no deserto a João Batista. Deus estava transicionando a ordem sacerdotal.
O que é que João Batista disse? Eu sou a voz do que clama no... Mas para Deus trazer uma geração de voz, teve que calar o pai dele. Pegou isso no seu espírito? Às vezes, para Deus trazer voz para uma geração, tem que calar a geração anterior. Está entendendo isso, cara? Por que algumas pessoas estão perdendo a autoridade? É muito sério o que eu estou te falando. E eu sei que é terrível, porque está na internet. Amanhã eu apanho um monte, mas não tem problema. Não estou acostumado. Pode bater com o lombo, é grosso. Tem pessoas que não estão entendendo o que Deus está fazendo. Então Deus está dizendo, fique quieto. Vou tirar a sua voz para você ficar quieto. Quando você entender, eu te devolvo. Quando Zacarias entendeu que João... Mas ninguém tem esse nome. Ele disse, mas o nome dele é João. Que ele escreveu na tabuinha, voltou a voz. Tem muita gente que está perdendo a autoridade, porque não está usando de autoridade, está usando de autoritarismo. Autoritarismo é terrível, porque você oprime as pessoas para ter respeito dela, que você não tem mais de Deus. Você oprime as pessoas para ter o respeito das pessoas, que você não tem mais de Deus. É aquela coisa assim, sabe? Sabe quando Saul foi desabilitado por Deus? Samuel disse, você foi desabilitado, Deus te rejeitou. Ele disse, tudo bem, não tem problema, mas fica aqui comigo. Para o povo pensar que Deus ainda é comigo. Sacrifica aqui comigo, sacerdote. Fica aqui do meu lado, sacerdote. Para o povo achar que você está comigo ainda. Davi, quando caiu, que Absalão invadiu o templo, o que é que Davi disse? Davi saiu pela porta de trás. Zadok, o sacerdote, pegou a arca para levar. Davi disse, volta. A arca não é minha, a arca é de Jerusalém. Não, mas rei, ele disse, não, eu não vou levar a arca. Isso é foi eu que errei. Deixa aí a arca. Eu não vou levar a arca para avaliar a minha queda. Fique, está na Bíblia, irmão, leia. Essa é a diferença de um homem de Deus, de um homem que ama o trono, de um homem que ama Deus. Saul não amava Deus, ele amava o trono. Davi não amava o trono, Davi amava Deus. Quando Davi caiu, ele não se importou com o trono, ele não se importou com Jerusalém, não se importou de perder a posição. Ele só pediu uma coisa: cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Pode pegar o ministério, pode pegar a igreja, pode pegar tudo que eu tenho, mas fica comigo, Senhor. Não me larga, não me solta. Eu não estou com você por causa de coisas, eu estou com você porque eu amo o Senhor. Os homens de Deus, irmãos, eles não estão presos a coisas. Essa noite nós precisamos entender isso. O Senhor está transicionando de novo. O Senhor está transicionando de novo. Nós estamos saindo de uma ordem sacerdotal e entrando em outra ordem sacerdotal. Ele já transicionou com João, ele já transicionou com Davi, e ele está transicionando com esta geração. Amém? Essa geração está transicionando de novo. Estamos entrando numa nova ordem sacerdotal. A Bíblia diz que Paulo disse assim: o reino dos céus não é comida e nem bebida. Depois Paulo disse o que era o reino. Mas a primeira coisa que Paulo descobriu primeiro é o que não era, para depois dizer o que era. Tem gente que já descobriu o que não é, mas já acha que pensa que sabe o que é. Não. Se você já descobriu o que não é, se mova por aquilo que você sabe que não é. Só porque você sabe que às vezes tem que sair de um ambiente, não significa que você já sabe aonde tem que entrar. O Senhor disse: registra as saídas, deixa que eu conduzo você ao novo ambiente, ao novo lugar de glória. Amém? Siga a nuvem. Siga a nuvem. Se nós não nos interessarmos nesses dias por aquilo que o Senhor está mostrando, falando, meu Deus, só falta pegar com a mão aqui. Porque as movimentações proféticas desses dias aqui são muito violentas.
Eu escrevi algumas coisas, eu preciso ir para casa meditar. Eu preciso ir para casa, entrar para dentro de mim e meditar no que o Senhor quer. Nós não temos falta de revelação. As crianças estão tendo revelações. O problema são as nossas interpretações. Porque a forma que interpretamos é a forma que aplicamos. Se interpretamos errado, aplicamos errado. Por isso não resiste às entradas, resiste às saídas. Saiba do que você tem que deixar, não do que você tem que pegar. Saiba de onde você tem que sair, não do que você tem que entrar. Amém? Siga a nuvem. Siga a nuvem. Aleluia. Louvado seja Deus. Nesses dias nós precisamos ficar atentos, irmãos. Ah, pastor, mas é que eu venho na igreja no domingo, mas eu tenho a minha vida secular. Querido, não existe vida secular. Essa secularização da fé, isso é o espírito greco-romano que secularizou a nossa mente, que a gente acha que é dois ser, um ser na igreja e um ser no trabalho. A minha mãe, quando era só eu que era pastor, eu tenho dois irmãos. Antes era só eu que era pastor. A minha mãe dizia: eu tenho 3 filhos, um é pastor, os outros 2 trabalham. Então lá em casa hoje ninguém mais trabalha, porque são 3 irmãos e todos são pastores agora. Porque a gente seculariza. Domingo nós somos uma pessoa, segunda-feira nós voltamos. Não, porque na minha vida particular, na minha vida secular, eu tenho que tomar as decisões. Não, querido, não existe vida secular. Saia desse marxismo, dessa cultura gospel. Saia dessa criatividade grega romana. Irmãos, quando os gregos foram ver Jesus, está na Bíblia, João capítulo 12, versículo 20. Filipe procurou André e disse: olha, tem uns gregos aí querendo ver Jesus. Aí André foi até Jesus e disse: ó, tem uns gregos aí querendo te ver. Sabe o que Jesus disse? Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Por quê? Porque a Grécia era o berço da inteligência da época, era o berço da sabedoria, da filosofia. E agora aparece esse Nazareno, filho do Zé, filho da Maria, lá de Nazaré, um lugar improvável, falando coisas inefáveis, fazendo coisas sobrenaturais, dizendo palavras e acontecendo o que ele dizia. Então os gregos vieram ver o que é, porque afinal de contas a filosofia é que ditava as regras da época. Irmãos, infelizmente na nossa teologia tem muito mais de Platão do que de Abraão. A nossa teologia é mais autoajuda do que ajuda do alto. A nossa teologia tem ensinado as pessoas a viver feliz na igreja, não viver santas. E o Senhor está fazendo uma reforma. Martinho Lutero fez a reforma da teologia. Agora o Senhor está usando pessoas nesses dias para fazer a reforma do comportamento. O comportamento da igreja, nós vamos precisar de outra reforma. E uma das reformas que vamos precisar é voltar a ouvir a voz de Deus. Sim! Quando André disse: olha, tem os gregos querendo te ver, Jesus disse: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E aí Jesus começou a dizer: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte: vai lá e diz para esses homens que se eles não morrerem, eles não vão entender o que eu estou dizendo. Se eles não morrerem, se eles tentarem entender aqui, ó, eles não vão entender o que eu estou dizendo. João capítulo 5, versículo 25 diz que virá um dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Tem algumas coisas que se você não morrer para o seu humanismo, não para a sua humanidade, eu estou falando para o seu humanismo, para a sua naturalidade, para a sua carnalidade, você não vai entender o que Deus está dizendo nesses dias. Tem coisas que só num ambiente de morte. Por isso é melhor ir na casa de luto do que na casa de festa. Porque na casa de luto o homem pondera o seu coração. João capítulo 11, Jesus chega em Betânia. Quando ele chega em Betânia, os discípulos vêm atrás murmurando: meu Deus, o que é que viemos fazer aqui? Vamos morrer também? Está na Bíblia. Quando ele chega em Betânia, os fariseus dizem: ah, se ele fosse amigo de Lázaro, ele estaria aqui antes de Lázaro ser enterrado, estaria aqui antes de Lázaro morrer. Marta, a irmã,
se jogou no chão e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele manda chamar Maria? Não, na realidade ele não mandou chamar Maria. Foi Marta, persuasiva, que mandou chamar Maria. Disse: chama Maria. Ó, o mestre te chama. O mestre não chamou, foi Marta que chamou. Ela disse: vai lá, de repente você é uma adoradora, você dá uma força. Maria fez a mesma coisa. Ah, mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quer saber de uma coisa? Ninguém entendeu nada que Jesus foi fazer em Betânia. Nem seus discípulos, nem a religião da época, nem os irmãos do morto. Aí Jesus disse: ah, meu Deus, tira essa pedra. Lázaro, você é o único morto aqui. Quem sabe você entende o que eu vim fazer aqui. Você é o único morto capaz de me ouvir. Então ele disse: Lázaro, come on! Ah, aleluia! Come on, Lázaro! Vem para fora, Lázaro! E sabe por que Lázaro veio? Porque ouviu. E sabe por que ouviu? Porque estava morto. Virão dias que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ei! Aleluia! Glória a Deus. No ambiente de morte, Ele fala com os seus. Quando Jesus morre na cruz, os primeiros a saltarem do túmulo são os mortos. Então se prepare, porque num ambiente de ressurreição, o que parece que está morto vai ressurgir em nome de Jesus. A glória que parecia estar perdida, a esperança que parecia estar perdida, a falta de recursos que parecia estar perdida, não, nós declaramos, vamos trazer pela palavra a existência aquilo que não existe. Nós declaramos isso. Que haja interesse na igreja, que haja interesse naquilo que o Senhor está mostrando nesses dias. Amém. Aleluia. Eu estou muito animado com tudo isso. Eu estou muito animado. Eu tenho mais ou menos uns 5, 6 livros prontos para a hora do avivamento. Não é a hora de publicar ainda, mas já está pronto. Eu escrevi um livro sobre cura, o Senhor que te sara. Jesus não orava muito por doente, ele declarava, ele dizia: ser curado. Ele não ficava ali: oh Deus, por favor, cura esse doente. Não, ele dizia: ser curado. Enviou a sua palavra e os sarou. Está prontinho lá, esperando o tempo. Eu vou te falar uma coisa: se anime. O Senhor está mostrando, se anime. O Senhor está declarando: chega de uma igreja almática, uma igreja que só reclama. Você vê as músicas gospel que mais vende no mercado gospel são a música que exalta a alma das pessoas, que exalta a dor, que exalta a tristeza. Não, cante para Ele, adore o Senhor na vertical, crie ambientes de glória para Ele. Aleluia, aleluia. Torne claro o que Deus está fazendo. Senhor, pastor, mas eu estou orando para que Deus invada o céu, invada Taubaté com a sua glória. A glória já está aqui, amigo. Você está pedindo uma coisa que você já tem, meu amado. Quando Isaías viu o trono, ele disse: toda a terra está, não vai estar, não estará, está. Amém? Artigo definido, está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Ó, tem glória aqui, ó, tem glória ali, ó, tem glória ali, ó, tem glória aqui, ó, tem glória aqui, ó. Ei! Mas por que essa glória não vem para fora? Porque não era o tempo. Abacuque profetizou no capítulo 2, versículo 14, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória, assim como as águas cobrem o mar. Abacuque está dizendo o seguinte: você já tem, agora você vai conhecer o que tem. Já não vai vir, já está. Quando Ele soprou em você, o céu veio habitar em você. A glória de Deus veio habitar em você. Tudo que é de Deus está em você.
Então para de dizer Deus me visita. Ele diz: ó cabeção, eu moro em você, eu habito em você, eu vivo em você todos os dias. Então comece a colocar para fora o que eu coloquei para dentro. Aleluia. Comece a botar para fora o que eu botei para dentro. Mas teologicamente, meu Deus, que pobreza nós estamos vivendo. Eu não estou, por favor, fazendo apologia contra o ensino. Eu sou um cara que estudo dia e noite, irmãos. Eu estou dizendo que uma coisa substituiu a outra. Irmãos, não me entenda mal, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Deixa eu falar bem sério, porque está gravando, né? Bem bonitinho. Então olha aqui para mim. Glória a Deus por todos os coaches, por todos os cursos de coaches que você fez. Mas querido, não leva coach para o púlpito. Púlpito é Bíblia. Púlpito é profecia. Não tente aprender com a terra a cuidar das coisas do céu. Eu estudei também. Eu também tenho diplomas. Agora, por favor, use isso para ministrar com os empresários cristãos, com as pessoas que estão precisando de ajuda. Irmão, no púlpito é a palavra de Deus. E a palavra de Deus muitas vezes não vai fazer sentido na hora, porque a equação de Deus é diferente da nossa. Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora está alegre. Então parece que não faz sentido o que ele está falando no momento. E não tente ser administrativamente correto em tudo que você faz e acha, achando que isso vai atrair a presença de Deus. Não, Deus é atraído pelo improvável, pelo impossível, pelo incomum. Deus é atraído por coisas. Pastor, mas como é que eu sei que eu estou falando a verdade? Como é que eu sei que é a verdade de Deus? Ah, você sabe. Você sabe que está lidando com a verdade. Entendeu? Você entendeu isso, coach? Estude, se prepare, administre, porque Deus te deu uma capacidade de administrar. Mas aqui, querido, na Bíblia, aqui é profecia. Aqui não é autoajuda, é ajuda do alto. Amém? Aqui é na equação de Deus. Amém? Onde as lágrimas, onde o sofrimento ensina obediência, onde a aflição prepara para você para a missão. Amém? Onde a aflição prepara você para a missão. Não são as riquezas, não são as conquistas que te fazem uau, uau, uau. Não, são os sofrimentos. Se o meu Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, por que você quer tirar a aflição do púlpito? Por que você quer tirar o sofrimento da igreja? Porque as nossas campanhas hoje são pare de sofrer. Se o meu Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, porque eu quero mudar a mensagem achando que ela tem que se encaixar nesses dias? Não, sofrimento é a escola de Deus. Mas não estou entendendo, pastor, é difícil demais. Quem falou que era fácil, mentiu para você. É selva, amigo. É sofrimento, é labuta. E aí, pastor, mas em todas essas coisas, nem a altura, nem a profundidade, nem o comprimento, nem a largura, nem o que há, nem o que há de vir, nem a morte, nem a vida, nada pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Alguém levante a mão e adore. Nada vai me separar de ti. O teu amor me conquistou. O teu amor me conquistou. Nada vai me separar de ti. O teu amor me conquistou. O teu amor me conquistou.
Pega isso no seu espírito. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória que está por vir. Sim, 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 igreja. Sim, há um eterno peso de glória. Amém? Há uma aflição no teu casamento, há uma aflição nos teus negócios, há uma aflição na tua casa, é uma luta, tem hora que dá vontade de entrar num carro e sair correndo por aí. Tem hora que dá vontade de sumir, deixar tudo para trás. Isso significa que você é normal. Isso não faz de você alguém especial, faz de você alguém normal. A diferença é que para onde você corre? Quando Judas se arrependeu, porque Judas se arrependeu, a gente diz que Judas só teve remorso, mas ele se arrependeu porque ele foi lá devolver as moedas. Se ele não tivesse se arrependido, ele não ia devolver as moedas. Judas devolveu as moedas. O problema é que ele, em vez de correr para a cruz, ele correu para a religião. E a religião não pode te ajudar quando você se arrepende. Quando você se arrepende, você não corre para a religião vai colocar peso sobre você. Mas se você corre para a cruz, o meu Jesus estava pendurado lá e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Corra para a cruz, corra para a cruz. E eu sei que tem gente aqui nessa noite que precisa correr para a cruz. Sim, 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 sim. Aleluia, aleluia. Tem um amigo meu que ele diz: eu estou tomado. Eu estou assim hoje. Abra Êxodo capítulo 3 comigo. Aleluia. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória no ambiente de glória. Xaramandorô, Alamandaralabaçu, Aragalabaçuri andaralabara. Exaltam o Rei da Glória no ambiente de glória, no ambiente de glória. Diga para alguém que está do seu lado: a igreja que você sonha existe. Diga: a unção que você sonha existe. Diga: a glória que você sonha existe. Diga: o poder que você sonha existe. Diga: a presença que você sonha existe. Sim, existe. Você não está louco. Existe. A glória existe. A unção existe. O poder existe. Ei! Exalta o Rei da Glória no ambiente de glória. No ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Aquele que era, aquele que é, que há de vir. Chesodro no locante sui candra na labachoi aqui, ó. Treina lá labassodro no lo, chosodro no lo que achei. Flua, flua. Alan, o teu coração, cara, por causa do teu coração,
aqui vai se tornar um ambiente onde os ministros de adoração vão bater nessa casa, vão bater nessa porta. Eles vão ouvir atrás, eles vão ouvir falar de um lugar, por causa de um coração, do coração que Deus colocou em você. A gente sabe que não tem nada a ver sobre nós, mas por causa do teu coração, realmente esse nome aqui, ele vai se tornar real na vida de vários ministros de adoração. Os sonhos de Deus vão voltar para essas pessoas. Pessoas frustradas por causa dos seus sonhos que não deram certos. Pessoas frustradas por causa dos seus planos que não estavam alinhados com Deus. E realmente você vai ser essa pessoa que vai ser usado por causa de um coração de servo, por causa de um coração humilde, por causa de um coração que se submete. Você vai ser usado, cara. Vão vir aqui, vão bater aqui, em nome de Jesus. Que a tua casa já seja esse ambiente. Que realmente esse ambiente de glória não seja somente uma melodia, seja uma realidade na nossa vida, na tua vida, nesse lugar. Que realmente nesse ambiente de glória, realmente os sonhos de Deus possam voltar a se tornar real na vida desses ministros, em nome de Jesus. Anjos e homens exaltam o Rei da glória no ambiente de glória. Eu sei que você quer voar. De glória. Eu sei que você quer voar. Mas a dinâmica de um avião, primeiro ele anda, depois ele corre, depois ele voa. E quando ele voa, ele recolhe as rodas, porque ele não vai mais voltar ali. Não decole já, espere. Um avião só decola quando ele sabe aonde ele vai pousar, quando ele tem a rota, quando ele tem o plano de voo. Você já sabe o propósito final. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito final de Deus é esse: todas as famílias da terra. Então esse é o propósito, o alvo final. Agora, para chegar nesse alvo final tem um plano. E nesse plano é o plano de voo. Eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então orareis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Todas as coisas competem para o bem dos que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Tudo contribui quando você está no alvo, apontado para o alvo final. Não decole já. Ande, corra e voe. Um avião não tem retrovisores, ele não olha para trás, só para frente. Está voando. Êxodo capítulo 3. Aleluia. Que glória, irmãos. Que glória. Êxodo 3 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia e não se consumia, mas a sarça ardia, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e por que a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se virava para ver, bradou Deus com ele do meio da sarça: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Você está entendendo isso? É comum sarça pegar fogo no deserto. É comum. Só que todas apagam à noite, com o sereno da noite. Mas tinha uma que não apagava. Moisés estava ali vários dias, apacentando as ovelhas. E ele começou a perceber que tinha uma que não apagava. Que vinha noite, vinha escuridão, mas ela não apagava. Vinha as trevas, mas ela não apagava.
Vinha o caos, ela não apagava. Então Moisés disse o quê? Me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que que ela queima e não se consome? Vendo Deus que Moisés se virava para ver, falou com ele. Veja bem, Deus colocou um negócio ali, mas não falou nada. Só atraiu Moisés para ver. Deus colocou ali. Deus ficou um dia, ficou outro e ficou outro, e não falou. Quando é que Deus falou? Quando Deus viu interesse em Moisés, em chegar mais perto daquilo que ele estava mostrando. Deus não se revela aos religiosos, Ele se revela aos interessados. Então às vezes Deus está sinalizando uma coisa com você há dias, e você está ali, o negócio está na sua frente, Deus está gritando dentro de você, e você não faz, e você não executa, você não tem interesse pelo que Deus está mostrando. A sarça está queimando e você não tem interesse. Porque para entrar nesse lugar onde Deus está mostrando, você vai ter que soltar algumas coisas. Tem muita gente, irmão, que prefere ficar na superfície. Eu moro na praia, lá em Itajaí é praia, a gente mora de frente para o mar. É o rio, o mar, uma orla. E quando você vai na praia, você vai entrando na água, e a água vai, você tem controle dela. Quando a água chega aqui, você tem que decidir. Ou você entra, ou você volta. Porque se você entrar, você vai ter que sair do teu controle. E você vai ter que entrar nas águas. Agora você vai ter que andar no meio das águas, caminhar, não mais com seus pés. Agora vai mudar, vai modificar a sua forma de movimento. Ou você volta para a segurança da areia, porque alguns de vocês estão exatamente nesse lugar, o lugar de novas escolhas, o lugar de novas decisões. Ou você entra no que Deus está te mostrando, ou você fica no controle, na segurança, onde você sempre controlou tudo. Ou você entra onde Deus está dizendo, vai, mas como é que eu vou viver? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou, como é que vai pagar isso? Como é que eu vou fazer? Sabe qual é o nosso problema? É que você acha que tem que deixar o tudo. Tem gente que diz, eu deixei tudo por Jesus. Deus não mandou você deixar tudo, Ele mandou você deixar o pecado. Você não tem que deixar tudo. A gente acha que só faz a obra de Deus quem deixou tudo e veio para a igreja. Não, você faz a obra de Deus no comércio, você faz a obra de Deus na indústria, você faz a obra de Deus aonde você está. Agora é claro, você faz a obra de Deus também em missões. Quando Deus te chama para dar tudo, para te levar, desde criancinha Deus te chamou, você queria ser jogador de futebol, queria ser isso, queria ser aquilo, e Deus disse, não, eu quero você nas nações, aleluia. E aí nada dá certo na sua vida, você trabalha e nunca tem dinheiro, está sempre devendo, está sempre com problema. Por quê? Porque você simplesmente, a sarça está queimando diante de você, e você não entra na sarça. E aí não adianta só chorar, tem que entrar. O Senhor está sinalizando. Você está entendendo? Pastor, mas eu já saiu, mas agora Ele está sinalizando para entrar. Eu e Iraci estamos vivendo nesse momento nas nossas vidas, porque nós somos pastores de igreja. Há 17 anos pastoreamos a mesma igreja. A Iraci é muito mais pastora do que eu. Então eu chego em casa de uma conferência, ela está na igreja. Às vezes eu quero contar as coisas da conferência para ela, ela quer me contar as coisas da igreja. Tem horas que eu tenho que me submeter ao que ela está fazendo e o que ela foi chamada para fazer, para servir na igreja. Tem horas que ela tem que deixar a igreja, deixar as conferências, o culto da tarde que ela tanto ama, que as pessoas chamam até o culto da pastora Iraci.
para ir viajar com o pastor Luiz, né? Sexta-feira agora, terça-feira nós vamos para os Estados Unidos. Sexta-feira ela não vai estar no culto de mulheres. Meu Deus, que terrível. Mas é uma submissão para um novo ambiente que Deus está falando. Mas meu Deus, foi nós que construímos tudo isso aqui, pastor. Irmão, eu me lembro quantas vezes eu sentei na frente de um aparelho. Quem já viu, quem já conhece aquele aparelho 3 em 1? Não, vocês não conhecem, os mais novos aqui não sabem o que é bom. 3 em 1, você põe um disco vinil, você põe fitas cassetes. Quantas vezes eu sentei na frente de um 3 em 1, botei uma fita cassete e outra, passei a noite inteira, né, amor? Copiando de uma fita para outra, minhas pregações, para levar nas viagens, para ajudar, para vender as fitinhas, para as pessoas comprar as fitinhas, para mim ter dinheiro para comprar comida para a casa de recuperação. Quantas noites eu passei assim, dormindo na frente de um aparelho, passando de uma fita para outra, e às vezes esquecia de virar a fita, gravava 2 lados de um lado só, irmão. Quantas noites eu passei na frente de um aparelho, gravando de uma fita cassete para outra. Hoje, lá na nossa editora, eles pegam 85 mensagens que eu prego. Eu estou falando 85, de 1h30, 2 horas cada uma. Eles põem num pendrivezinho desse tamanhinho. Eles levam 10 minutos para botar 85 mensagens. Ali eu disse, Deus, que injustiça. Quando nós começamos o ministério, eu e o pastor Lapa, é só nós dois que tinha no ministério, que era integrado, que ganhava alguma coisa. Tinha um mês que a gente pagava a energia elétrica da casa dele, no outro mês pagava a energia elétrica da minha casa, para balancear. Hoje nós temos 75 pessoas em tempo integral no ministério. Quantas vezes nós fomos para a igreja de bicicleta, eu e Iraci, de carona. Hoje todo pastor da igreja tem um carro, às vezes 2. E eu fico, Deus, que injustiça é essa? E agora que está tudo pronto, o Senhor quer me tirar da igreja e me levar para as nações, dormir numa rede na África, dormir num colchão, comer chima com a mão, cara. Você já comeu chima com a mão? Longe da minha esposa, dormindo com o Reuel, quando eu podia estar dormindo com a Iraci. Pensa na terrível obra é essa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe para que Deus enche a igreja para você? Para tirar você dela depois. É isso que Deus faz. Deus dá tudo para você. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. A noite inteira ele não pescou nada, mas também não afundou. A hora que Pedro começou a pescar é que ele começou a afundar. Esse é o problema de muitos ministérios, porque quando não está pegando nada, mas também não afunda. Agora que está no sucesso, começa a afundar, porque o sucesso é muito perigoso. É mais perigoso do que o fracasso, muito mais perigoso. E quando você anda no sucesso com Deus, o que é que Pedro começou a fazer quando ele começou a afundar? O que é que ele fez? Ele fez sinal para os outros barcos. Ei, eu vou te falar uma coisa. Sabe por que eu estou aqui pregando? Porque eu estou pescando e meu barco está cheio, e eu estou fazendo sinais para os outros barcos. Sabe por que ele está aqui comigo? Porque o barco dele está cheio, e ele também está fazendo sinal para os outros barcos. Mas tem gente que afunda e não pede ajuda. Sabe por quê? Porque quando você diz assim, me ajude aqui, sabe o que é que vai acontecer? Você vai ter que repartir o peixe. Mas tem gente que prefere afundar com o peixe, mas é meu e pronto. Ei, quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. Por isso que o herdeiro não pode ser menino, senão ele nada difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Então se prepare, Deus vai dar coisas para vocês, vai dar igrejas, vai dar escola, vai dar tudo.
E aí chega na segunda-feira, ele diz: pega o avião e vai para a Índia, vai no Japão, vai na Filipinas. Recentemente nós compramos uma casa na Filipinas. Um jogador de futebol me ofertou para o nosso trabalho R$350 mil. Nós compramos uma casa na Filipinas para fazer um orfanato. Vai abrir agora nos próximos dias um orfanato lá na Filipinas. Pastor, por que você não abriu uma igreja? Porque não precisa de uma igreja, precisa de um orfanato. Por que você não abriu uma igreja para pregar o evangelho? Não precisa de uma igreja para pregar o evangelho, precisa tirar as crianças da rua, elas estão morrendo. Nós precisamos entender o que é reino, querido. Então Deus encheu tudo para nós. Nossa igreja está linda, está cheia. Tem 3 cultos no domingo. As nossas conferências fica a gente na rua tentando entrar. Todos os anos tem pastor do Brasil inteiro, todos os meses lá, querendo 10 minutos de conversa com Zé Mané, que nem eu, que só ia para a escola comer merenda naquela caneca de plástico. Quem lembra aquela caneca? Quem lembra aquela caneca alaranjada? O Nescau com bolachão, lembra? Quem lembra daquilo? Aquele bolachão grudava no céu da boca, você tinha que meter o dedo assim para tirar. Oh meu Deus, quem lembra disso? Aleluia! E agora que está tudo bem, termina o culto, todo mundo quer levar a gente para jantar. Todo mês eu ganho uma camisa da Dudalina, aleluia. Tenho relógio que eu não tenho coragem de usar. Todo mundo quer me dar alguma coisa, glória a Deus. E eu digo: Deus, e agora? Ele disse: agora deixa tudo e segue-me. Segue-me. Vamos, tem mais coisas para fazer. Não te prenda, anote as suas saídas. Se você estiver disposto a sair, eu te recoloco em lugares estratégicos dessa nação. Você precisa estar em lugares estratégicos. Quem aqui já entregou tudo para Jesus? Então você não tem que perder mais nada, porque nada mais é seu, amigo. Ei, para de medinho. Você não tem que perder nada, não tem que ter medo, porque nada mais é seu. Se você já entrega tudo, você não tem mais nada. Você já entregou tudo, sua doida? Então vem cá que eu quero orar por você. Vem cá, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, usa essa mulher, usa a sua casa, usa a sua família, usa ela na sua loucura, usa ela na sua entrega, usa ela debaixo do teu poder. Nós declaramos sobre ela um nome poderoso. Amor, põe a mão nela aqui. Nós declaramos, põe a mão nela, pastoras. Nós declaramos que essa mulher vai ser uma profeta nas gerações. Deus vai organizar o seu interior. Deus vai organizar o seu interior, menina. Deus vai organizar a sua casa, a sua família, vai organizar o seu interior e vai te usar, amém? Ele vai te usar, você crê? Você está 3 dias lá atrás gritando, Deus te ouviu, amém? Deus te ouviu, aleluia, Deus te ouviu. E vai te reposicionar em lugares estratégicos, vai te organizar por dentro. Sim. Ei, tem alguém com fome de Deus aqui? Tem alguém com fome da sua presença? Tem alguém com fome de entrar em lugares estratégicos? Ei! Escute, escute, não escute. Senta aí. Hoje é sábado. Shabat. Não cola não, que isso pega, hein? Não tenha medo de soltar algumas coisas. Eu fico pensando, Pedro não pegou nada a noite inteira, cara. Pedro não pegou nada a noite inteira. Por que Jesus não chamou ele para o ministério? O cara não tinha opções. Primeiro Deus cria uma opção para ele. Enche o barco dele de peixe. Depois disso, agora deixa tudo e segue-me.
Só para você ter o que deixar, Kiko. Só para eu não ser a sua última opção. Só porque eu não quero ser a sua última opção. Eu quero que você tenha o que deixar. Eu quero que você tenha o que soltar, o que largar, o que renunciar por amor àquilo que eu estou fazendo. Por isso, não pense que Deus te abençoa quando Ele te dá. Ele te abençoa quando Ele tira. Todo encontro com Deus você vai perder algo. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor, muito bom estar aqui nessa noite. Cumprimenta aí umas 10 pessoas bonitas perto de você. Só as bonitas. Se tiver difícil de achar, olha aqui para o meio, está cheio de pastor bonito aqui, ó. Olha só, pela fé, Jesus, ajuda. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o Teu nome. Estamos aqui nessa noite para Te dar toda a honra e toda a glória e declarar que o Senhor é o Deus de Taubaté. Pisamos nessa terra e declaramos que essa terra é Tua. Declaramos, Senhor Deus, que os homens que o Senhor vai usar estão aqui, que as pessoas que o Senhor vai usar, as mulheres que o Senhor vai usar estão aqui. Submetemos o nosso coração ao senhorio de Jesus Cristo. Submetemos o nosso coração à Tua santa e perfeita vontade. Leva-nos em lugares que o nosso coração ainda não foi, Senhor. Eu abro a minha mente, o meu espírito, o meu coração, e a minha alma está sujeita à Tua vontade. Arranca de nosso meio tudo aquilo que não é Teu, que nada venha atrapalhar a movimentação da Tua palavra, e que a Tua palavra não volte vazia. Estamos aqui por causa da Tua palavra. Estamos aqui por causa da Tua glória. Estamos aqui porque entendemos que esse é o tempo do Senhor para cumprimento das Escrituras. Estamos aqui porque entendemos que estamos cumprindo a profecia. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por esse momento, Senhor. Nos submetemos aqui, já damos uma voz de comando, Senhor, a toda distração, tudo aquilo que vem roubar a palavra antes que ela chegue no Espírito. Nenhum impedimento. Todas as pessoas que estão aqui, elas não vão ser tiradas daqui por problemas, por telefonemas, por qualquer dificuldade. Em nome do Senhor Jesus, damos uma voz de comando ao espírito da distração, que não deixe que a palavra permeie na Tua vontade, que permeie no Teu espírito. Fala conosco, Senhor. Leva a nossa vida para dentro de Ti. Nos refaz, nos desfaz se for preciso. Mas por favor, Senhor, não nos deixe sair daqui da mesma condição. Nós estamos aqui porque nós queremos entender o que o Senhor está fazendo. Oh Deus, como é bom estar contigo. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom estar contigo, Senhor. Como é bom poder ouvir o Teu coração. Como não ser grato a Ti, Senhor. Como não ser grato ao excelso Deus, ao Deus de todas as coisas. Como não ser grato ao Senhor de todas as coisas. Como não ser grato, Senhor. Por isso nós queremos Te adorar e bendizer o Teu nome, e declarar que Tu és o Deus do estado de São Paulo. Tu és o Deus de Taubaté. Tu és o Deus dessa nação. Quem concorda comigo diz amém. Aleluia. Te adoramos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Sim. Adoramos o Teu
teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Sim, coroamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória, sim, e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro, não há outro igual, não há outro igual a ti, só tu és Deus, só tu és Deus, Senhor. Sim, Senhor, sim, sim, aleluia, glória a Deus. Sabe o que me impressiona em Deus é que Ele não precisa ser adorado para ser Deus. Se você der adoração, Ele é Deus. Se você não der, Ele continua sendo Deus. Você acreditando não ou nele não muda a sua natureza. Mas às vezes eu fico olhando para a Bíblia, eu fico pensando, por que Ele pede uma coisa que Ele não precisa? A Bíblia inteira Ele passa: adorai ao Senhor, buscai ao Senhor. Ele não precisa dessa humilhação. Ele não precisa ficar pedindo uma coisa que Ele não precisa dela. Mas Deus pede adoração por causa de nós, não por causa dele. Porque Deus sabe que a gente fica parecido com tudo que adora. Você sempre vai se converter àquilo que você está adorando. E se você adora a Deus, você vai se converter a Ele. Você se converte àquilo que você adora. Se você adora dinheiro, você se converte ao dinheiro. Você vai ficar avarento, vai se tornar uma pessoa gananciosa. Se você adora coisas, você vai virar um idólatra. Mas se você adora Deus, você vai ficar parecido com Deus, porque nós somos criados para adoração. Amém? Aleluia. Bom demais estar aqui, irmãos. Bom demais, hein? Louvado seja Deus. Profetiza aí para o irmão que está do seu lado. Diga para ele: olha, se você tem juízo, é melhor você ir embora agora. Fala para ele. Ó, diga assim: não vai ser bom essas 2 reuniões, essas 3 reuniões ao sábado de manhã. Não vai ser bom para você não. Fala para ele: é melhor você não saber de muita coisa não. Jesus disse assim uma vez aos discípulos: olha, se eu não tivesse vindo e não vos tivesse falado, vocês não tinham problema nenhum. Mas agora já não há mais desculpa para o vosso pecado. Amém? Amém, irmãos? Nós somos aquilo que comemos. Amém? Nós somos aquilo que comemos. Por isso que os rabinos dizem que é bom você, né? Os rabinos ensinam que
que se deve comer animal que rumina. Por quê? Porque o animal que rumina, ele engole, depois bota para fora, engole de novo, gospe no chão, come de novo. Então o crente é assim, um crente que rumina, ele está sempre, né? Não é assim? Às vezes Deus faz você comer o que você botou para fora. Ei, meu Deus. Não chama de comum aquilo que eu santifico. Aleluia. Então é melhor você ir embora, porque daí você não tem problema na segunda-feira, né, irmão? Louvado seja Deus. Estou muito feliz de estar aqui nessa casa de governo, nessa casa sacerdotal, dessas pessoas maravilhosas, nossos amigos, nossos irmãos. Temos uma aliança. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Apóstolo Hélio, sua família, Cris, são pessoas do nosso coração. Amém? E eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim, estou em casa, amém? Estou em casa. Essa é a minha igreja também. Nós não estamos juntando um povo para formar uma grande denominação. Nós estamos juntando as denominações para formar um grande povo, uma grande congregação. Amém? O nosso trabalho, o nosso encargo é juntar a Assembleia dos Primogênitos, aonde tem um primogênito como modelo, a Assembleia dos Santos. Por isso que nós temos que ser santo em todo o tempo. Eclesiastes 9:8 diz que em todo o tempo seja suas vestes brancas e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Não é santo de tempo em tempo, não é santo com pouco tempo, não é santo fora do tempo, né? Não é santo sem tempo, mas é de todo, em todo tempo. O Senhor nos santifica, amém? Estou muito feliz aqui de rever alguns amigos, alguns irmãos. Quero ressaltar aqui a presença de alguns. Dario, meu amigo, profeta de Deus, homem de Deus. Dario, fiquei muito feliz de te ver aqui, cara. Dario é um homem que fala muito aos nossos corações, um precioso. Estou muito feliz também de ver nosso Luciano Oliveira. Luciano é pastor lá do Mevante Cabo Frio, é um homem da nossa mesa, é um líder do governo. Está ali, o Dario está te procurando ali. Irmão, quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho, né? Todo mundo que está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Então fica tranquilo. Hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa: pastor, eu acho que eu não tenho ministério. Eu acho que eu digo, que bom, você tem sim. Mas não, eu acho que eu não tenho. Tem. Quem acha que tem é porque não tem, irmão. Agora, quem acha que não tem nada, é esse que Deus está começando a dar as coisas. Amém? Louvado seja Deus. O cara que fica dizendo: pastor, eu não sirvo para nada, eu digo: é você mesmo, Deus chamou. Fica tranquilo. Fica tranquilo, my friend. Estou muito feliz de estar aqui com o Luciano. O Luciano é um pastor de governo do ministério, é um apóstolo no Rio de Janeiro para toda a nação. Faz um seminário lindo no Brasil, chamado Sábios Construtores. Ele está até abrindo uma empreiteira. O Luciano é um cara da nossa mesa, da nossa casa. Também estou muito feliz de rever o Valdir, o famoso Valdir de Ipatinga. O Valdir é uma bênção, irmão. O Valdir, irmão, isso só não belisca a aposta e rasga dinheiro. O resto, isso é doido de tudo, doido varrido de tudo. Meu Deus do céu, só Jesus para dar jeito. Estou muito feliz também de ver o apóstolo Jean de São Paulo, Manancial, nosso amigo, nosso parceiro, filhão abençoado, lindo, né? Até dezembro nós vamos na igreja, lá já está prometido, vamos fazer uma conferência lá em dezembro. Eu não falei um ano, mas é em dezembro. Em nome de Jesus, né, pastora? E também estou muito feliz de rever aqui o André, que é pastor em Uberlândia. Cadê o André? Eu vi ele aqui, o André. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos felizes. Tem tanto, se eu fosse citar o nome de todo mundo, eu vou ser injusto aqui, mas obrigado por estar aqui, amém? Nós estamos felizes de poder servi-los na mesa do Senhor. Minha esposa gostaria de estar aqui, mas essa semana está muito corrida. Semana que vem a gente vai viajar
para Israel, vamos estudar mais um pouquinho. E o Senhor daí ia ficar muito tempo fora de casa, né?